Oi, pessoal, estamos aqui de novo. Nós terminamos a última aula dizendo sobre a metanarrativa da Bíblia, não é? Então, na verdade, todo livro tem um tema principal, não é? Todos os livros da Bíblia, não é? O tema principal seria a história de redenção. Se a gente olhar, por exemplo, todo livro nós temos Gênesis, né? E o último livro seria o quê? Seria Apocalipse, né? E nós podemos dizer assim, Gênesis como inauguração e Apocalipse como consumação. E todas as promessas em Gênesis são cumpridas no Apocalipse, certo? Então nós podemos dizer assim que Gênesis seria o prólogo da Bíblia, enquanto que Apocalipse seria epílogo da Bíblia, né? É interessante também a gente observar através de divisão dos livros, né? Eu vou enviar o quadro, tá? Para vocês. Na verdade, esse quadro foi desenvolvido pelo professor Miles Vambert, né? Ele foi o professor meu e do Elder. Talvez Elder já tinha comentado com vocês sobre esse quadro, né? Então, a divisão seria o Gênesis no primeiro, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E paralelamente, em Novo Testamento, nós encontramos que 4 evangelhos também, né? E esses dois grupos falam sobre o quê? Sobre a aliança, né? Tá? Pentateuco, menos Gênesis, fala sobre aliança do Antigo Testamento, né? Aliança abrâmica, aliança sinaítica, enquanto que nos 4 evangelhos fala sobre a nova aliança através de Jesus, né? E depois de 4 evangelhos vem o quê? Livro dos Atos, onde fala sobre a história, né? História da igreja, não é? História da igreja. Enquanto que os profetas também falam sobre como eles deveriam voltar à Torá. Nós vimos naquela menção sobre a revelação, né? Que os profetas eles estavam exortando para que o povo de Deus possa voltar para a Torá, obedecer às leis de Torá, viver como povo santo de Deus, né? E na parte de cartas, epístolas do Novo Testamento, nós podemos ver o quê? O ensino a respeito da vida da igreja, como deve viver, certo? E nós podemos ver nos escritos do Antigo Testamento paralelamente, né? Salmos, Provérbios, todos escritos falam como o povo de Deus deve viver. E assim casa paralelamente, tanto a divisão do Novo Testamento quanto a divisão do Antigo Testamento, né? E em vários lugares. Então, eu posso fazer uma pergunta assim para vocês, né? O que fala, sobre quem fala o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento? Então, sobre quem, sobre o que o Pentateuco fala, né? Sobre Jesus, né? Nós sabemos. Se a gente olhar no livro de Lucas 24, 26, 27, diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus
andando junto com os 2 discípulos de Emaús, né? Vocês conhecem essa história, né? Os 2 discípulos estavam voltando para Emaús frustrados por causa da morte de Jesus. Então Jesus, ele começa a explicar, né, sobre a morte, né, e também a ressurreição, certamente, né? E todo a respeito de Jesus constava em todas as Escrituras, começando por Moisés. Moisés a que se refere aqui, grupo de livros, Pentateuco, e discorrendo por todos os profetas, livro dos profetas, tanto profetas anteriores quanto profetas posteriores. Agora, no versículo 44 a 45, diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus está dizendo que tanto o livro de lei de Moisés, Pentateuco, e nos profetas, nos livros de profetas anteriores e profetas posteriores, e nos salmos está se referindo aos livros escritos em geral. Então, toda a escritura do Antigo Testamento, né, estava falando a respeito de Jesus. Então, abriu o entendimento dos discípulos a respeito de Escrituras. Eles entenderam, né? Nós podemos ver aqui que o Antigo Testamento está para dizer sobre Jesus. Principalmente o quê? Principalmente a vinda de Jesus, que é Messias, sua morte, que causará a redenção, né? E a ressurreição, né? Um outro texto que fala sobre isso também encontra no João 45, João capítulo 1, versículo 45. Diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Estou falando para Natanael, aquele de quem Moisés escreveu na lei. Os judeus entendiam o quê? Ao ler Pentateuco, eles entendiam lá a vinda de Messias, o Jesus, e também a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, né? O Nazareno. Então, os judeus que tinham entendimento espiritual aguardavam a vinda do Messias baseado no livro do Pentateuco e também todos os livros do Antigo Testamento, né? E João 5, 39, 46, 47 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Todas as Escrituras do Antigo Testamento testificam Jesus, próprio Jesus falando, tá? Versículo 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Né? Várias vezes Jesus afirmou, dizendo que Pentateuco, né, estava testificando a respeito de Jesus. Claro que tem algumas passagens mais cristológicas, né? Bem conhecidas, que seria o Gênesis 3,15, chamado Proto-Evangelium, e também o Gênesis 49,10, onde o cetro de Judá
simbolizando, fala cetro de Judá, né? Simbolizando o Messias, né? E Números 24, 17, no meio do oráculo de Balaão, falando também estrela de Jacó, se referindo a Messias. E Deuteronômio 18, 15 a 18, falando o profeta semelhante a Moisés, se referindo a Jesus, não é? Então, isso é muito importante, a gente olhar e estudar livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, que nós vamos estudar, né? Olhar a perspectiva messiânica, tá? Agora, tem outros, né, outros autores, por exemplo, que colocaram vários temas centrais teológicos do Antigo Testamento, tá? Eu vou citar aqui rapidamente, por exemplo, o Walter Kaiser, né, e Ralph Smith, Gerhard Hesser. Ele acha que o tema central, né, do Antigo Testamento seria promessa e aliança. Promessa e aliança. Isso tem razão, não é? Tem razão, porque Deus deu promessa para Abraão e essa promessa, através de aliança com Abraão, e através de aliança, essa promessa é desenvolvida em todo o Antigo Testamento. Não só no Antigo Testamento, mas na toda a Bíblia. E também George Forer, ele diz que o tema central teológico do Antigo Testamento seria o domínio de Deus e a comunhão com Deus. Também tem razão, porque toda Escritura mostra o Javé, né? O Javé é Deus como Rei do Universo, Rei dos Reis, e colocou o ser humano como vice-regente de Deus. Né? E também Deus criou os homens para ter comunhão com Deus no Jardim do Éden, não é? Jardim do Éden. E o Carlos, nosso querido Carlos Oswaldo Pinto, ele colocou como tema central como recuperação da soberania mediada e bem-estar da criatura sob autoridade e para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém, amém por isso. Não é? Agora, gostaria de compartilhar uma das abordagens teológicas, olhar Pentateuco como formação de um povo de Deus, talvez o reino de Deus, né? Reino de Deus, tá? Para ter uma nação, acho que vocês devem ter aprendido, né? Para existir uma nação, um reino, precisa de pelo menos três fundamentos, né? Três fundamentos. Primeiro é o quê? Tem que ter povo para existir uma nação. E segundo, precisa ter terra onde viver. Terceiro lugar, pelo menos tem que ter o quê? A soberania, o rei, a soberania, certo? Tendo esses três fatores, possivelmente haveria uma nação, né? E no Pentateuco, realmente nós podemos ver Deus preparando para formar a nação de Deus, colocando esses três, tentando preparar esses três fatores. Por exemplo, no livro de Gênesis, está realçando a respeito de povo, formação do povo de Deus. E no livro do Êxodo, a respeito da soberania, tá? E Levítico, educar o povo, Números também, né? E Deuteronômio fala a respeito da terra. Então, povo, soberania e a terra, certo? Nós podemos ver no Gênesis, Deus começou como? Começou abençoando Adão e Eva para multiplicar a terra. Então, formação de povo de Deus. Né? E no final de Gênesis, nós podemos ver que realmente houve multiplicação de povo de Deus. Né? Então,
começa com Adão, depois Caim, Abel, Sete, Noé, Abraão, Jacó, José, Judá, né? Assim por diante, eleição do povo. E é interessante, um fato muito interessante, que como Deus escolhe o povo sagrado de Deus, né? Usa o chamado princípio de reversão, né? E esse princípio de reversão, ele aparece no Gênesis 25, 23b. 25, 23b é uma passagem onde eu vou ler, tá? Eu vou ler Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Javé: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui qual é o contexto? O nascimento de Esaú e Jacó, né? E a Deus, antes de nascimento, Deus deu essa palavra profética para a Rebeca, né? Então, tem 2 nações, 2 povos, mas se dividirão. Um povo será mais forte que outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Mais velho servirá ao mais moço. O que quer dizer? Mais moço vai ser abençoado por Deus, né? Essa decisão de Deus contraria a costume daquela época do Antigo Oriente Próximo. Por quê? A lei do Antigo Oriente Próximo era o quê? Primogênito é mais abençoado. Primogênito recebe a bênção em porção dobrada. Agora Deus aqui está afirmando que o mais velho servirá ao mais povo. Aqui está falando que primogênito não será escolhido primogênito, mas mais moço. Especificamente para esse contexto, está se referindo que o Jacó será mais abençoado do que Esaú. Mas, se a gente pegar esse texto, nós podemos aplicar em toda a Bíblia, ou em todo o Antigo Testamento, né? E depois vão ver todo o Novo Testamento em relação à eleição, tá? Eleição de Deus. Porque esse princípio, nós podemos ver vários exemplos do Antigo Testamento. Nós podemos ver o quê? Primeiro, Caim e Abel. Caim era primogênito, Abel era o segundo filho. Quem foi escolhido? Abel foi escolhido, não é? Claro que se a gente olhar o texto exato onde conta a vida de Caim e Abel, teve seus motivos, né? Caim era o quê? Ele era um homem rebelde, certo? E Abel, ele tinha o quê? Coração obediente a Deus, ele tinha temor do Senhor. Mas Abel foi escolhido, não é? Depois a gente pode ver quem? Ismael e Isaac. Ismael não era filho de Abraão? Não, ele era filho de Abraão. Claro que foi nascido da Hagar, pela falha da própria Sara e Abraão. Ismael, né? Mas Deus fala claramente que não é através de Ismael o povo de Deus será abençoado e as nações serão abençoadas, não é? Mas através do Isaac, tá? Mas Isaac era o segundo filho. E próprio Esaú, Jacó, onde esse texto, através desse texto, Deus afirma. Esaú e Jacó, antes de já nascer, quando ainda estava no ventre da Rebeca, a sua mãe, Deus já determinou que o novo será mais engrandecido do que primogênito, Jacó. Também nós podemos ver entre os 12 filhos do Jacó, Israel. Israel teve 12 filhos. Quem era o primogênito? Rubens. Rubens não foi escolhido. Claro, porque ele pecou.
pecou, certo? Dormiu com madrasta, né? Mas também ele teve bons momentos, que ele tinha ficado preocupado com o José, vocês devem lembrar. Mas quem foi escolhido? Nesse caso, nós vamos falar isso no livro de Gênesis, parecia no começo, José foi escolhido. José, 11º filho. Mas no fim, Judá foi escolhido para vir da tribo dele, o Messias, né? Mas Rubens não foi escolhido. E também nós vemos o quê? Entre 2 filhos do próprio José. Vocês lembram aquela bênção de Jacó, né? Que Jacó já estava cega, né? A sua visão não conseguia enxergar por causa da sua idade avançada. Ele não enxergava mais, certo? E o José trouxe 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés era primogênito, Efraim era segundo. Então José colocou mão direita do pai sobre Manassés e mão esquerda sobre Efraim, pensando que ia abençoar assim, porque Manassés era o primogênito, mas Jacó muda sua mão, né? Muda sua mão. Então José pensou, acho que o papai não está enxergando, né? Ele está trocando. Aí Jacó fala como? Ele fala para José, eu sei o que estou fazendo, assim que Deus quer, né? Claro que os 2, né? Tanto Manassés e Efraim eles terão suas nações, mas Efraim será maior, mais engrandecido. Isso era por quê? Porque o Jacó fez isso? Porque era vontade de Deus. Vontade de Deus. Então, primogênito não foi escolhido. Foi escolhido nesse caso também, né? Tem mais casos que vocês vão ver, tá? Mas eu só vou ler o Deuteronômio 7, onde também fala sobre a eleição de Israel. Deuteronômio 7, 1. Deuteronômio 7, 1 diz assim: quando o Javé, teu Deus, te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgaseus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, Israel. 7 nações em Canaã eram mais poderosas e mais numerosas, tá bom? No versículo 7 diz assim: não vos teve o Javé afeição, nem vos escolheu, pois fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Javé vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Javé vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Aqui no versículo 6 diz assim: porque tu és povo santo ao Javé, teu Deus. O Javé, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses seu povo próprio, singular, né? O povo exclusivo. Todos os povos que há sobre a terra, né? Então, aqui Deus está dizendo assim: eu escolhi você, Israel, como meu povo santo, povo exclusivo. Não porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Não porque você é mais forte nem numeroso. Não porque você tem algum mérito, não é? Escolheu porque o Javé amava, por causa de amor. Esse amor estranho, né? Porque não sei se Israel merecia amor, né? Merecia amor, certo? Mas por causa de amor e por causa da aliança feita com seus patriarcas. Promessa feita com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Por causa da aliança que Deus fez com Abraão, né? Que será seus descendentes, serão uma grande bênção. Mas essas 2 razões aqui Deus colocou explicitamente. Mas você está observando que ele está enfatizando que
nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. E aqui no versículo 1 também ele enfatizou isso, não é? 7 nações eram mais numerosas e mais fortes do que tu, né? Isso, ao meu ver, mostra, né? Não sei, eu não posso afirmar com total certeza, mas parece que Deus está querendo dizer para Israel que vocês foram escolhidos porque eram menores, menos capacitados. Por isso eu escolhi vocês, né? E este princípio de reversão, né? Princípio de reversão aparece onde? Aparece no Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Não, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Presença de Deus, não é? Não é verdade? Essa lei de reversão divina flui. Jesus, quantas vezes ele afirmou, né? O menor, o maior servirá ao menor. O último será o primeiro. Esse é o princípio de reversão que flui tanto no Pentateuco, em todo o Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Por que nós somos chamados? Eu e você. Possivelmente porque nós somos menores, né? De acordo com essa palavra, né? Por isso nós somos muito gratos e precisamos servir com amor e com muita humildade. E até a próxima aula.